Sabe, queridos, por que eu comecei orando? Porque Deus aumente a expectativa do nosso coração. De verdade. Você está com expectativa, seja verdadeiro, você está com expectativa do que Deus pode fazer aqui, amém? Por que eu estou dizendo isso, irmãos? Porque domingo, sábado para domingo, quem estava aqui na palavra pastor Valmir? Culto de homens. Meu Deus, hein? Você que não veio, você perdeu, cara. Gravou? Gravou a palavra domingo? Não? De sábado? Não? Então você que não veio, senta com o pastor uma horinha e pede uma palhinha lá, que ele tem certeza que ele vai te abençoar. Amém, queridos? Mas de sábado para cá, irmãos, na hora que eu cheguei no culto aqui, depois no domingo na torre ali, Deus começou a mexer dentro do meu coração. Por quê, Renê? Quem que foi aqui no jogo Novo Horizontino no sábado, que ele perdeu? Quem foi? Só eu fui? O Gu foi, eu vi lá, você não ergueu a mão, ó. Hã? Quem estava com expectativa do Novo Horizontino fazer um gol depois que levou um gol lá? Quem estava com expectativa? Sábado e domingo, principalmente na torre, no domingo de manhã, irmãos, eu estava ali, orando e falava, Senhor, me renova, me anima, né, mexe comigo mais uma vez, Senhor, que nesta manhã, neste culto, né, a palavra do domingo foi, meu Deus, e aí o Espírito Santo, irmãos, você deve saber, quando você fala, quando você ora, quando você pede algo para Deus, esses dias eu estava orando e falei, Senhor, me acorda nas madrugadas, Senhor, estava falando para o Henrique esses dias, me acorda nas madrugadas, irmão, dá 5 horas, pode fazer o que quiser, eu rolo na cama, às vezes eu quero dormir hoje, não consigo dormir. E aí domingo, voltando aqui, então só para frisar, quando você pede algo para Deus, Deus te responde. E ali eu de manhã orando, Senhor, me anima, me renova, eu quero mais, Senhor. E aí o Senhor começou a ministrar no meu coração e falou assim, sabe qual é o problema, filho? Que você, né, mas eu vou trazer um para tudo, que a palavra vem em mim, mas eu quero deixar aberto para você também, querido. O problema é que você perdeu a expectativa. Sabe, irmãos, aquela expectativa, o culto está acabando. O pastor está aqui, às vezes está aqui fazendo a oração para encerrar. E às vezes a gente fala assim, não, está orando para encerrar, eu quero ir embora. Estou falando que não tem que ir embora, tá, irmãos? Mas a expectativa, viu, pastor, ajuda aí, Lucas, dos livros ali, do Hernando Dias Lopes. Ele falou o seguinte, fizeram uma pergunta para ele, o que você acha quando um pastor começa a pregar e eu leio o texto, e aí depois ele começa a ministrar tal, e aí o pessoal começa a fechar a Bíblia ali onde está sentado e começa a prestar atenção. E aí ele fala assim, aquela pessoa, para mim, isso era o Hernando Dias Lopes falando, para mim, quando eu chego numa igreja e vejo isso, ele fala assim, aquela pessoa já perdeu a expectativa daquilo que o texto ou a palavra pode penetrar. Isso é uma posição dele, irmãos. E eu vi aquilo, irmãos, e de verdade, irmãos, porque quando eu cheguei na igreja, principalmente quando a gente chega, a gente não sabe não é que a gente sabe muita coisa, a gente se perde bastante, mas a gente fica ali, o pastor fala, é texto tal, a gente fica caçando, e aí a gente vai deixando uma coisa aqui, deixando uma coisa lá, e a gente vai perdendo a expectativa. Então, queridos, que nós possamos voltar a ter expectativa. É isso que Deus ministrou no meu coração, voltar a ter expectativa naquilo que Deus pode fazer. Hoje eu estava vindo do serviço com o Guilherme, e eu falei isso para ele, quando a gente vai para face a face, o que a gente faz, irmão? As mulheres aí que estão primeiro que os homens aí, ó, mas nós vai passar, irmãos, vamos lá, irmãos. O que as mulheres estão fazendo? Criando e fazendo, estão orando, estão buscando, estão jejuando. O que está acontecendo no meio das mulheres? Expectativa, porque ainda não aconteceu, vai acontecer daqui a algumas semanas. Mas já há uma expectativa de mulheres sendo libertas, casamentos sendo transformados, filhos sendo restaurados. Não existe isso no nosso coração quando a gente está nessa intenção. Quando a gente vai face a face de homens, irmãos, eu já começo porque a gente treme. Eu falo, meu Deus do céu,
Passa os anos, passa o tempo, o gosto que já acostumou, mas o frio na barriga, estou falando para a Ida ali em cima, o frio na barriga não para, o ombro dói quando a gente sobe, quando a gente está no face a face, ou quando a gente, às vezes vai ministrar até numa casa, irmãos, dá um frio na barriga. Mas o que eu quero dizer, irmãos, que a gente possa ter expectativa, não expectativa, irmãos, desta casa, nem diz Davi, se eu não me engano, desta casa eu sou o menor, mas que a gente não possa perder a expectativa daquilo que Deus pode fazer. Davi estava lá no campo, aí Deus conhecia o coração de Davi. Então, querido, você que está aqui hoje, não perca a expectativa do que Deus pode fazer aqui hoje. Não perca a expectativa do que Deus pode fazer na sua célula. Você que é um líder de célula, não perca a expectativa de que as pessoas vão chegar e vão simplesmente passar na rua, como eu já vi algumas células, e aquelas pessoas entrar e a gente perguntar: de onde você veio? Quem te convidou? Foi, não, eu estava passando e eu senti, estava no meio do louvor, eu entrei aqui. Aquela pessoa sentou lá no meio do louvor, acho que todo mundo com os olhos fechados, ninguém nem viu, ela chegou ali e ficou. Na hora que acabou o louvor, eu falei: querido, quem te convidou? Não, eu parei aqui. E sabe, irmãos, nesse período a gente estava na rede amarela, e existia dentro de mim, eu estou falando isso porque Deus falou isso comigo, existia dentro de mim uma grande expectativa do que Deus podia fazer através das células. Existia dentro de mim uma grande expectativa, que a minha oração era: Senhor, o que o Senhor quiser fazer na célula hoje, existia essa expectativa no meu coração, e eu orava por isso. O que aconteceu? Eu vi acontecer. Mas às vezes a gente está deixando de ver, irmãos, milagres, curas, transformações. Às vezes a gente está pregando para a gente: aquela pessoa, a gente está deixando porque a gente perdeu a expectativa. A gente prega, né? Estou dizendo de mim, irmãos. Quantas pessoas nesses dias para trás aqui, eu já preguei o evangelho, falei do amor de Deus, mas não tem expectativa. Porque é que nem o pastor falou esses dias aqui: quando você não acredita numa transformação de uma pessoa, você não acredita, você realmente não está acreditando naquilo que o evangelho pode fazer na vida de uma pessoa. Esse evangelho aqui, irmãos, é poderoso para transformar qualquer vida, porque se transformou a minha, se transformou a sua, pode transformar de qualquer um. Amém, irmãos? E falando sobre expectativa, irmãos, Deus começou a colocar dentro de mim sobre levantar colunas. Levantar colunas. Abra sua Bíblia aí em 2 Crônicas. Amém? 2 Crônicas 3, versículo 15 ao 17. Quero compartilhar com você um pouquinho que Deus colocou no meu coração, e que nós possamos, irmãos, sair dessa noite. A minha oração é: Senhor, que eu saia dessa noite com mais expectativa do que eu entrei. Senhor, que eu saia com mais ânimo do que eu entrei. Porque se nós entrarmos, irmãos, para adorar a Deus, não que esse lugar tenha algum, não, irmãos, a presença de Deus está aqui porque você está aqui. Então, se a gente entrar, se reunir como corpo, como igreja, adorar, cantar, e saímos da mesma forma que entramos, tem alguma coisa de errado. Ou a gente não pediu, ou a gente não abriu o coração, não deixou Deus entrar. Mas que nós possamos, né, fixar, né, algumas colunas que eu coloquei aqui, para que a gente possa ter estrutura de suportar o vento. Eu mexo com a construção civil já faz um tempinho, desde os meus 15 anos de idade. E a gente vê de tudo na construção civil, irmãos, né? Esses tempos atrás eu fiz uma casa, e toda bem estruturada, com colunas e tal, mas depois de acabar, de alguns meses, abriu uma fissura muito pequena, do lado imagina uma casa de canto, e do lado do canto da casa abriu uma fissura, sentido de 1 metro, puxando para o chão. O que é isso, irmãos? Existe uma coluna ali naquele canto, e existe uma parede, existe uma fundação para baixo, e existe uma estrutura em cima que essa coluna está suportando. Aí eu fico pensando, porque, irmãos, quem que já viu o pastor Valmir falar de construção civil? O homem é no mínimo detalhe, né? Quem passou na construção lá vê, né? Irmãos, o homem pegava no pé, e pega hoje ainda, porque ele passa nas obras onde eu faço, e ele passa vestido: como é que tá, filho? Você tá pondo em prática o que você aprendeu, ou você tá, né? Irmãos,
E abriu aquela fissura. Eu falei, cara, essa coluna foi bem feita, existe um baldrame bem feito, existe uma broca bem profunda, mas essa coluna ela teve que ser bem, ela foi muito pressionada, porque até uma fissura abriu, né, na lateralzinha ali. Então o que eu quero dizer, irmãos, existe uma estrutura neste mundo que quer nos comprimir, que quer nos parar, que quer nos neutralizar, que se chama as obras das trevas. E se você não estiver com as suas colunas bem reforçadas, se não, tem colunas, não sei se você, quem conhece um pouquinho de construção, às vezes quando abre um rachamento, um trinco numa viga, alguma coisa, e começa a penetrar água, aquele ferro que está ali dentro daquela viga, ele começa a criar uma casca e pipocar o concreto para fora, porque ele encontrou uma fissura, a água encontrou uma fissura. Então, queridos, nós temos que ter colunas, levantar algumas colunas que eu vou pontuar aqui, e ter uma fundação muito boa, sobre um solo muito bom. Quem que é? Jesus Cristo. Então que nós possamos, em nome de Jesus, sair daqui decididos. Não importa o vento, não importa a tempestade, não importa as dificuldades, eu vou fincar bem as minhas estacas, eu vou criar bem uma boa estrutura, e vou ter, nem que venha uma carga pesada, mas eu vou suportar, porque Jesus é comigo. Amém, irmãos? Deixa eu entrar aqui, senão eu passo outras coisas. 2 Crônica 3, versículo 15 ao 17, diz assim: diante do templo fez 2 colunas, 35 covados de altura, e o capitel sobre cada uma delas era de 5 covados. Também fez correntes, como no santuário interior, e as pôs sobre o alto das colunas. Fez também 100 romãs, que pendurou nas correntes. Levantou as colunas diante do templo, uma à direita e outra à esquerda. A esquerda a deu o nome de Jaquim, e a que estava à direita é o nome de Boaz, e a que estava à esquerda. Aqui a gente vê que Salomão construindo o templo, né? Vai falar de umas colunas, mas existia tantas outras para formar, né, aguentar a estrutura de todo aquele templo. E eu coloquei um tema aqui, irmãos, levante as colunas, em cima desse texto. Só vou passar para você. Primeira coluna que nós temos que ter na nossa vida, uma coluna de oração. Se você não ora, se você não tem intimidade, a palavra de Deus vai falar que Jesus se retirava para o monte, estava orando e estava lembrando de Pedro e Silas no cárcere. Você imagina se naqueles tempos Pedro e Silas tivessem na oração meia boca, a igreja tivesse uma oração mais ou menos. Você acha que as estruturas do cárcere teriam sido abaladas? Você acha que se nós tivermos uma oração, né? E outra coluna que eu quero juntar aqui, chama intercessão. Será que nós tivermos uma intercessão e uma oração, mais ou menos, você acha que nós vamos conseguir alcançar a nossa casa para Jesus? Você acha que nós vamos conseguir alcançar essa cidade para Jesus, mais ou menos? Não, irmãos. Se você for buscar ler, Jesus, ele, nas suas orações, no Monte das Oliveiras, ele chegou a suar gotas de sangue, de tão pressão que era, de tão carga que estava sobre os seus ombros. Mas Jesus estava onde? Na oração, intercedendo por mim e por você, para aguentar o peso do meu pecado e do seu pecado. Quando a minha mãe morava no Ceará, acho que alguns viram aqui, glória a Deus, ela se batizou, está lá em Rio Preto, morando lá. Ela não conhecia Jesus. Conhecia porque eu pregava, né, por telefone, mas não tinha se entregado a Jesus. Mas eu orava, jejuava e orava. Eu falava: Senhor, eu não consigo estar lá com a minha mãe, mas envia um anjo, envia uma pessoa lá, Senhor. Senhor, faz alguma coisa, envia alguém lá, Senhor, e para que pregue e para que ela creia e que ela se converta antes que ela parte. A minha oração, irmãos, eu queria muito ter a minha mãe aqui. É demais ter, né, a gente ir na casa da nossa mãe, tá, é muito bom. Mas a minha oração, quando ela estava lá, era que ela aceitasse Jesus e não partisse dessa terra sem Cristo. Eu sei que a sua oração também é essa, com seus pais, com seus filhos. Então a gente tem que ter oração e intercessão, 2 colunas que não pode faltar na nossa vida. Amém, irmãos? Está comigo aí?
coluna do secreto com Deus. Você só vai conseguir revelar no público aquilo que você é no secreto. Você só vai colher os frutos na sua célula no secreto. Se você é um líder que ora, você é um líder que chora pelas pessoas da sua célula. Se você é um líder que nem às vezes o Gu muito compartilhava, às vezes está ali trabalhando, mas já caía rodando dentro dali de uma lavanderia, mexendo com piso. Se você é um cara que mesmo na construção civil, todo sujo de cimento ali, você é um cara sensível para dizer assim: Senhor, tem misericórdia daquela vida, tem misericórdia daquelas pessoas. Deus vai ouvir. Isso é secreto. Não precisa especificamente você estar no quarto. O seu secreto é quando você tem uma intimidade. Às vezes eu estou lá em cima de um andame, irmãos. Um sol tá rachando. E já tive algumas experiências de Deus falar assim: filho, liga, manda uma mensagem, ora por tal fulano. E eu vou lá e oro. Lá, paro de sentar tijolo, fica ali quietinho, oro baixinho, mando, continuo, o servente nem percebe. Por quê? Porque a gente ama. Se você não ora, se você não entra em intercessão, se você não tem um secreto com Deus, irmãos, nós não vamos conseguir ver as nossas pessoas que nós amamos sendo salvas. Quarta coluna de amar como Jesus. Nós precisamos amar como Jesus. Quinta, coluna de santidade. E aí eu quero entrar em alguns textos aqui e falar um pouquinho. Se nós, irmãos, quando eu falo igreja, somos nós. Se nós não tivermos santidade, nós não vamos viver o sobrenatural de Deus. Se nós não tivermos o amor de Jesus em olhar, sabe, às vezes, por exemplo, pegar o Lucas aqui. Vamos supor que o Lucas pisa no meu calo, me machuca onde dói. Se eu não tiver um olhar que Jesus tem de compaixão, de amor, né? Compartilhava isso muito tempo atrás com o Gu. Se aquela pessoa que te feriu, que te bateu, se você não tiver uma coluna que fique firmada dentro de você, que é o amor, através dos olhos de Jesus, irmãos, a sua vida, a minha vida, a nossa vida vai ser travada, vai ser as nossas orações, a nossa intercessão, o nosso secreto com Deus vai ser barrado. Então não deixe, tenha o amor de Jesus, não deixe algumas feridas, algumas coisas, né, te machucar, e tenha santidade, para que Deus possa usar a minha vida. Quando você colocar uma mão sobre uma pessoa, seja no seu trabalho, seja na sua célula, onde você estiver, meu Deus, para que algo aconteça, em nome de Jesus, amém? Deixa eu andar aqui. Quando as colunas são levantadas, a nuvem de glória enche o lugar. 2 Crônicas 5, 13 e 14, não precisa abrir, mas eu vou ler aqui para você. Quando tocaram as trombetas em um uníssono e cantaram para serem ouvidos, louvando ao Senhor e dando-lhe graça, e quando levantaram a voz com trombetas, símbolos e outros instrumentos de música, e louvaram ao Senhor, cantando porque Ele é bom, porque o seu amor dura para sempre. Então uma nuvem encheu o templo do Senhor, e de modo que os sacerdotes não conseguiram permanecer em pé para ministrar por causa da nuvem, porque a glória do Senhor encheu o templo de Deus. Que a glória de Deus enche e tome este lugar. Irmãos, quando a gente tem oração, quando a gente intercede, quando o amor de Jesus está dentro dos nossos corações, quando a gente tem santidade, quando a gente tem secreto, você chora lá no lugar que ninguém vê, querido. Quando você se colocar aqui, como diz na inauguração do templo, né, em 2 Crônicas, ali quando eles foram colocar diante de Deus as suas vidas, as suas necessidades, o que o texto diz? Que Ele encheu aquele lugar. Querido, sabe o que nós precisamos? O Deus tem ministrado muito no meu coração nesses dias. Seja verdadeiro. A forma que você está, não, o Senhor, não, querido, olhe da forma que você está. O Senhor, eu estou machucado. Senhor, está doendo. Seja verdadeiro. Seja verdadeiro. Porque quando a gente aqui o povo de Israel, eles foram verdadeiros diante do altar, diante da inauguração do templo, diante ali quando Salomão coloca, diante ali, e eles se reúnem no pátio, eles foram verdadeiros. E a Bíblia vai falar que nem os sacerdotes conseguiam ministrar. Por quê? Porque a glória encheu. Eu já vivi células, irmãos, que a gente não conseguia conduzir. Que o Espírito Santo tomou, um chora para lá, um chora para cá, e um começa a compartilhar algo daqui e dali, de algo que às vezes muito pessoal, mas quem que faz isso? É a presença, é a nuvem. Amém, irmãos?
Que a glória de Deus, irmãos, possa nos tomar aqui nas nossas casas, nas nossas células, em nome de Jesus. Nós somos o lugar da habitação do Senhor. Quando levantada e edificada em santidade, Deus nos enche com sua glória. Ele vai nos encher, Ele vai nos tomar. Então não tenha medo de orar, de colocar a sua vida. Não tenha medo de ser sincero. Não tenha medo de amar como Jesus. Porque o mundo aí afora está dizendo, não, você tem que ser firme. Você não. O mundo está dizendo, irmãos, que a gente não tem que se compadecer. O mundo está dizendo que você, a pessoa te bateu, te feriu, te machucou, te deu um soco e você ainda ama ela. O mundo lá fora diz que a gente é louco. Mas seja louco, porque os loucos colherão daquilo que a glória de Deus tem para derramar nesses dias, em nome de Jesus. 2 Crônicas 6, do 1 ao 2, vai dizer assim: Então Salomão disse, ó Senhor, disse que não habitaria na escuridão, eu te edifiquei um templo para a morada, um lugar para a tua eterna habitação. Como está a habitação, irmãos? Como estão as colunas? Estão expostas? Existe ferro fora de cobertura de concreto, está tomando chuva, está enferrujando, tem alguma coisa que está te prendendo para que você viva o melhor de Deus nessa terra? O que está te prendendo? Como que está o templo? Que é você, que somos nós. Efésios 2, 19 ao 22 diz assim: Assim não sois mais estrangeiro, nem imigrante, pelo contrário, sois concidadãos dos santos e membros da família de Deus. Esse é eu e esse é você. Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, sendo o próprio Cristo Jesus a principal pedra de esquina. Nele o edifício inteiro, bem ajustado, cresce para ser templo santo do Senhor, no qual também vós juntos sois edificados para a morada de Deus no Espírito. Aqui no começo, em Crônicas, a gente lê e vê o quê? Uma preparação de um templo, de um lugar para que Deus pudesse se derramar. Aqui em Efésios a gente está vendo o quê? Depois da vinda de Jesus, a derramação do Espírito Santo, Ele habitando em mim e Ele habitando em você. E como que está a preparação do templo, irmãos? Deus não é pecado ir no jogo não, mas Deus começou a me confrontar muito, porque Ele falou assim: filho, você tem mais expectativa num jogo de futebol, que um time normal vai fazer um gol, não, ele está perdendo, não, a coisa está difícil, mas não, você está com expectativa de que ele vai fazer um gol e vai pelo menos empatar. Você fica naquela, vibrante, aí não acontece, você fala, E às vezes a gente vem adorar a Deus, vem tributar a Deus, vem adorar a Deus, vem colocar oferta diante de Deus, e a gente não tem a expectativa de receber tudo aquilo, todas as promessas que estão na sua palavra. Porque aquele que oferta, aquele que dizima, receberá abundante. Aquele que chora com lágrimas, Deus recolherá suas lágrimas. Aquele que busca o Senhor, certamente Ele encontrará. Aquele que bate na porta, certamente Ele se abrirá. Às vezes nós conhecemos tudo isso, mas nós não temos a expectativa de receber essas portas abertas, essas bênçãos descendo. Por quê? Porque às vezes, irmãos, a incredulidade tomou conta do nosso coração, e só existe uma casca religiosa. E aí a minha oração é: Senhor, não me deixa ser um religioso. Comecei a orar, irmãos, e dizer: Senhor, eu não quero ser uma casca, eu quero ser um morto ambulante, irmãos. Porque só os mortos poderão ver a glória de Deus. Só uma pessoa morta em Cristo Jesus pode aguentar um tapa na cara, ou às vezes eu falo alguma coisa do Vinícius que não é verdade, mas o Vinícius: eu não vou ficar com mágoa de você não, cara, vem cá. Só pessoas que têm o amor de Jesus. Irmãos, nós precisamos viver isso, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Você está comigo aí? Estou acabando aqui, vamos lá. Tudo que for construir, construa sobre a rocha, que é Jesus, sobre a pedra, que é Jesus. Parte B de Efésios 6:20, vai dizer assim: sendo o próprio Cristo Jesus principal pedra de esquina. Uma vez, deixa eu contar rapidinho. Tudo que você for fazer, querido, coloque diante de Deus primeiro. Um tempo atrás eu fui trocar de carro, e eu estava meio desanimado daquele carro. A gente tinha uma outra Paraty quadrada, estava desanimado, entristecido. E aí fui trocar de carro, fui para Rio Preto. Falei: não, hoje eu vou trocar de carro.
Mas primeiro, eu e minha esposa ajoelhou na cama, orou e falou: Senhor, se for para a gente trocar de carro, abre. Se não for, fecha. Resumindo, estava tentando e nada dava certo. Naquele período eu ia entrar numa parcela de um carro que ia comprometer todo o meu orçamento, com as contas da casa e com a parcela do carro. Se acontecesse algum imprevisto, que nem diz lá do ditado, estava no óleo. E aí nada dava certo, não deu certo, vim embora reclamando, falando, nada dá certo, não consegue fazer um financiamento. Quando eu cheguei ali no Aras, fazendo aquela curva, o Espírito Santo começou a falar comigo, falou assim: filho, o que você pediu? Qual foi as tuas palavras antes de você sair? E eu comecei a chorar ali no carro, e falei assim: me perdoa, Senhor, me perdoa. Isso foi no final de semana, no sábado. Quando foi na segunda-feira, irmãos, 8 horas da manhã, quem que liga? A financiadora lá de Rio Preto. Seu Francisco, ei, descobriram, hein? Seu Francisco, liberou aqui para o senhor pode vir buscar o carro que está tudo certo. E aí eu já tinha conversado com o pastor tinha abrido um pouco meus olhos, né? Falou: olha, pastor, né? Pastor, filho, você saiu fora de uma fria. E aí eu falei: eu não vou querer não, porque é muito longe, e eu falei: é para me voltar aí agora, estou trabalhando. Eu falei: não, seu Francisco, a gente leva o carro aí, a gente leva os papéis aí, e a gente já traz o outro do senhor. E ali, irmão, vi uma comprovação de que Deus estava fechando, e Deus abriu só para mostrar. Eu falei assim: está vendo, filho? Eu não falei para você na curva daquele Aras lá, que eu estava segurando? Então, querido, tudo que você for fazer, peça direção, porque olha o que diz: tudo que você for construir, construa sobre a rocha. Sempre peça direção a Deus. 2 Crônicas 20, 3, 9, só vou ler aqui rapidinho. Então Josafá teve medo e resolveu buscar o Senhor, e convocou o jejum em toda Judá. Quanto tempo faz que eu não jejuo? Esses dias eu estou, passando uma dificuldade tremenda, né? Você quer começar um jejum? Não precisa você começar só na água. Tira aquilo que você mais gosta. Eu tirei o café esses dias, irmãos, né? Que nem o pastor falou, a cabeça está desse jeito, ó. Mas eu estou falando, eu vou para cima, eu vou começar, eu não vou parar, eu não vou ficar uma caça, não. Então Josafá, ele foi para onde? Ele foi para o jejum. Versículo 4: Judá uniu-se para pedir socorro ao Senhor. Vieram pessoas de todas as cidades de Judá para buscar o Senhor. Versículo 5: Judá ficou em pé na comunidade de Judá e de Jerusalém, no templo do Senhor, diante do pátio novo. Versículo 6: E disse o Senhor Deus de nossos pais: não és tu o Deus que estás no céu? Não és tu que governas sobre todos os reinos das nações? Na tua mão há poder e força. E disse o Senhor, e disse: ó Senhor Deus de nossos pais, és tu o Deus e estás no céu? Não és tu que governas sobre todos os reinos das nações? Na tua mão não há poder e força, e não há quem te possa resistir? Ó nosso Deus, não tiraste os moradores dessa terra e diante de teu povo Israel, e não as deste para sempre a descendência de Abraão, teu amigo? Versículo 8: E habitaram nela, e construíram nela um santuário. E habitaram nela, e construíram nela um santuário ao teu nome, dizendo: se algum mal nos sobrevier, seja espada, seja juízo, seja praga ou seja fome, nós apresentaremos diante deste templo e diante de ti, pois teu nome está nesse templo, e clamaremos a ti em nossa aflição, e tu nos ouvirás e livrarás. Olha o que Josafá fez. E antes ele estava com dúvida. Para onde que ele foi, irmãos? Para a oração, para o jejum, para o secreto, para a intimidade com o Pai. O problema, irmãos, que às vezes nós tomamos muita decisão. Eu já tomei muita decisão sem consultar o Senhor, e a minha casa padeceu, sofreu. Porque como eu te falei aqui sobre o carro, quando você coloca Deus, fala: Senhor, faz a tua vontade. Agora, irmãos, não adianta você falar para Deus assim: Senhor, faz a tua vontade, e chegar lá você fala: não, sai, Senhor, deixa. E aí depois a gente tem um problema, e aí fala: Senhor, olha o problema. Aí Deus fala para nós, fala: filho, agora você vai ter, eu vou te ajudar a resolver esse problema, mas você vai colher problema, colher dificuldade, vai colher os frutos.
Sabe aquelas colunas? Eu fui pesquisar o que significava aquelas colunas quando Salomão fala ali em Crônicas. Por sua vez, Joaquim quer dizer ele estabelece, e Boaz, nele a força. Presta atenção em uma coisa: se você estabelecer nele um relacionamento, com certeza ele estabelecerá em você força, coragem, ânimo, amor, e com o amor haverá poder do Espírito Santo para que você flua no sobrenatural. Se você estabelecer um relacionamento com o Senhor, você vai encontrar todas essas coisas: coragem, ânimo, força, você vai para cima. Por que eu coloquei aqui e amor? E com amor haverá o sobrenatural. Porque se você fizer falar a língua dos anjos, fazer pular, rodar, ser cheio, mas se você não tiver amor, de nada vale. Então o amor, ele é o fundamento aqui, irmãos. Ele é uma base para a gente seguir. Amém? O ministério do louvor pode subir, tá? Agora, qual tem sido os seus fundamentos? Aonde você tem lançado suas estacas? Fique de pé no lugar que você está. Qual tem sido a sua rotina? Aonde você tem colocado suas expectativas? Irmãos, Deus bateu em mim de soco, irmãos. Quando Ele falou: filho, você está com expectativa mais no jogo do que em mim. Porque às vezes, irmãos, é que nem a minha esposa fala: você está com medo. Você está com medo, está com problema no serviço, mas Deus vai resolver. Às vezes ela fala para mim assim: eu não tenho medo de passar fome. Mas a gente que é sacerdote, irmãos, a gente encontra algumas dificuldades na vida, e a gente dá uma bambeada, e às vezes a gente, é que nem o pastor sempre fala, a gente tem que se policiar, a gente tem que tomar cuidado, para a gente não ser reprovado naquilo que nós mesmos falamos. Billy Graham, ele fala, tem uma frase do Billy Graham que eu vi esses dias, anotei aqui, ele fala assim: não faça de Jesus um remédio, que você usa quando precisa, mas sim, pão de cada dia, que você precisa para sobreviver. Não faça de Jesus um remédio que você usa quando precisa, mas sim, pão de cada dia que você precisa para sobreviver. É uma frase de Billy Graham. Aonde você tem se alimentado? Dessas colunas, né? Eu falei um pouquinho aqui sobre estrutura, porque eu entendo um pouco sobre isso, e Deus começou a ministrar um pouquinho sobre isso, irmãos. Sobre onde a gente está fundamentado, aonde estão nossas estacas, aonde nós estamos construindo. Existe uma rocha, neste mundo tão turbulento, neste mundo tão inseguro, irmãos. Existe uma rocha inabalável, Jesus Cristo. E às vezes a gente quer construir na areia. Então, querido, eu não sei qual é a área que está faltando, às vezes, expectativa do que Deus pode fazer na sua vida. Mas eu quero dizer para você, em todas as áreas da minha vida, irmão, seja no emocional, no espiritual, no financeiro, em tudo. Eu sou um menino que veio para cá com 15 anos de idade, lá do Ceará, e eu conheci o pastor Valmir, e eu, mesmo sem vir na igreja, eu olhava para ele e falava assim: o que esse cara tem? Que tudo dá certo. Então eu vejo a mão de Deus. Então que você crie expectativa daquilo que Deus pode fazer, amém?